Graças a Deus, povo santo. Aleluia. Vamos ficar de pé só para orarmos por uma família que pediu oração também. Tá? Amém. Papai do céu, nós te apresentamos a família da irmã Valda, o seu esposo que está indo para o hospital agora. Em nome de Jesus, seja com seu Assis, que seja com ele agora, Paizinho amado, ou o que ele precisar dentro do hospital, a sua mão esteja já no lugar, preparando tudo, os médicos que irão atendê-lo, e o Senhor cumprindo a sua vontade, Senhor Deus, sobre a vida deles, na autoridade do nome de Jesus. Pedimos, Senhor Deus, para todos esses que estão com a questão de doença, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é o Deus da cura, é o Senhor que proporciona a saúde para todos. Então, no nome de Jesus, visita todos os leitos agora, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Valeu, povo santo. Amém. Então, eu só vou dar os avisos no final, se for para dar. Senão a gente... Nós estamos falando no mês de março, né, que é o mês que está falando sobre Josué, mas as ministrações ficaram abertas, né? E aí Deus falou comigo para falar sobre Josué hoje. E aí eu queria que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia em Josué 9. Aleluia. Josué 9. A gente vai ficar de pé de novo, né? Ninguém se incomoda com isso, né? Não é verdade? Porque é glorificação no nome do Senhor. Josué 9. Teve um que se levantou aí e já deu um amém. Bem baixinho, mas disse amém. Eu escutei daqui. Aleluia. Aí. E outra já foi, mas amém. Então, enquanto vocês estão localizando e ficando de pé, diz para o teu irmão assim: cuidado com as alianças. Cuidado com os acordos. Diga para ele mesmo, meu irmão, você precisa ter cuidado com os acordos ou com as alianças. Certo? Amém? Nós iremos ler Josué 9, mas eu vou pegar só umas partes, porque a leitura ela se tornaria extensa, tá? Depois eu vou contextualizar um pouco, mas vai lá no versículo... Eu vou falar o versículo 14, tá? O 15, depois eu vou passar, acho que para o 21. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos. E os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. Passa lá para o 19. Eu vou ler o 18, tá? Por causa do juramento que os seus líderes tinham feito aos gibeonitas, em nome do Senhor, o Deus de Israel, os israelitas não os mataram. E por isso todo o povo reclamou contra os líderes. Mas explicaram assim: nós juramos em nome do Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos fazer nada contra os gibeonitas. Por causa da nossa promessa, temos que deixá-los vivos, senão Deus nos castigará. Amém? Papai do céu, em nome de Jesus, seja com a nossa mentalidade agora, que seja aberta para poder compreender a porção que o Senhor deixou estabelecida, no nome de Jesus, e que possamos construir a partir de hoje um entendimento, Paizinho amado, na formação de alianças, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém? Poder sentar, gente. Glória a Deus. Talvez a gente não tenha passado por alianças ruins, tá? Mas é um alerta. Se nós não passamos por alianças ruins, é um alerta para que nós não entremos em alianças que estarão complicadas para nós mantermos, tá? Os gibeonitas, dentro do que está sendo contextualizado aqui em Josué 9, os gibeonitas é um povo que vivia em Canaã, o povo em que o povo de Israel iria tomar tudo. Tudo, porque Deus disse, tome tudo. E todos que estiverem lá, pode matar.
os despojos de algumas cidades, ou o que sobrou daquele povo, eles poderiam ter ou não, de acordo com a direção de Deus. Então Deus precisava ser consultado em tudo. Diga, em tudo. Deus deveria ser consultado. Amém? E aí o que é que aconteceu? Esse povo, um grupo de pessoas, tá? Uma cidade, que é uma pequena cidade dentro de Canaã, eles foram até o povo de Israel, se apresentaram aos líderes israelitas, né? Josué e os demais lá, e vieram com roupas rasgadas, com pão já quase mofado. Sabe aquele pão mofado que a gente vê às vezes em casa? O cara deixa lá, né, em cima da geladeira, quando menos espera já está aquela marca mofada. A gente entende que passou muito tempo ali, não é verdade? Então eles chegaram dessa forma, tá? Com chinelo gasto, e se apresentaram ao povo de Israel. Quando eles se apresentaram, eles disseram: olha, nós somos de muito longe, nós estamos aqui para que você, porque nós iremos servir a você. E começaram a jogar conversa para o povo de Israel. Quem não consulta Deus, cai no engano, tá? Já anota aí. Quem não consulta Deus, cai no engano. O povo se apresentou. Agora imagina. Eles disseram que vinham de muito longe, muito, muito longe. Aquela terra, toda aquela terra, que foi a partir do Rio Jordão, era para os israelitas. Não é isso? Todo mundo sabe disso, não sabe? Canaã é para os israelitas. Como é que vai se apresentar um povo dizendo que não é dali próximo, e mesmo assim, Josué e os líderes começaram a tendenciar para receber esse pedido desse povo. Então algo já não estava ligado mais a Deus. Existia a vontade própria ali naquele momento. E aí os gibeonitas chegaram, fizeram esse clamor para o povo de Israel, e o povo de Israel entendeu que era para fazer esse acordo para não matá-los. Só que Deus já tinha falado que era para matar todo mundo. A partir desse acordo, o povo de Israel, como a gente viu ali, ficou condicionado a não fazer nada contra esse grupo. Todos que nasceram dessa linhagem de gibeonita, o povo de Israel não poderia fazer nada. E ainda jurou protegê-los. Lá na frente você vai ver que, nessa mesma leitura de Josué 9, você vai perceber que quando é descoberto, os gibeonitas são amaldiçoados, tá? Eles ficam na parte de cumprimento do acordo deles, trabalhar carregando tudo o que era pesado relacionado ao povo de Israel. Eles começaram a ajudar nesse sentido. Se a gente migra de Josué, vai lá para Neemias, na construção do templo, a gente vai perceber que aqueles que estavam lá na construção do templo, na construção da muralha, lá dos muros, erguendo os muros e colocando os portões, a gente vai perceber que quem estava lá eram os gibeonitas, que estavam ajudando Israel. Então existia um grupo que era o grupo de trabalho mesmo. Eles se tornaram um grupo de trabalho para os israelitas, certo? Ou escravos. Mas como eu disse, se nós não consultamos Deus, nós caímos em engano. Vocês leram aqui comigo, quando ele diz lá no versículo 15, deixa eu pegar aqui que está aqui anotado, quando ele diz no versículo 15, versículo 14, ele diz mesmo assim: os homens de Israel, presta bem atenção, os homens de Israel aceitaram o engano, porém não pediram conselho a Deus. Vocês compreendem como Deus deve ser consultado em tudo na nossa vida? A gente acha que por estar vivendo depois de Cristo Jesus, nós não precisamos tomar a direção de Deus para fazer algo. A gente quer meter o pé pelas mãos, achando que isso daí é de fato e verdade, o que nós estamos vendo, e queremos fazer.
Mas para todos os nossos passos, nós deveríamos consultar Deus. Ah, mas tem muita pressa. Nós temos pressa. Deus não tem, não. Quem tem pressa é a gente. Deus não tem pressa, não. Sabe por quê? Por que Deus não tem pressa? Porque tudo já está estabelecido. Tudo já foi revelado. Então, isso não existe pressa para que a obra de Deus seja cumprida. Ele pode acelerar o processo, mas pressa, Deus não tem. Aí a gente cai nesse engano de querer fazer algo e não consultar Deus. Nós temos o dom, nós temos o talento, nós temos tudo, né, que coopera. Mas nós não paramos um minuto para perguntar: meu Pai, é isso mesmo que eu devo fazer? Meu Pai, é isso mesmo que eu não devo fazer? Porque nós achamos muitas vezes, e nós já caímos nesse erro, de achar que tudo que nós estamos fazendo é vontade de Deus. Porque nós estamos na igreja, porque nós participamos de todos os projetos da igreja, a gente acha que a gente está fazendo a vontade de Deus em tudo. E nem tudo é vontade de Deus, é a obra dele. Mas nós não estamos cumprindo a vontade dele. Se ele não foi consultado. Você já perguntou para Deus hoje? Deus, qual é a sua vontade para mim no dia de hoje? O que é que o Senhor quer que eu faça no dia de hoje? Será que nós assinamos alguma coisa hoje sem perguntar a Deus se isso era de fato verdade para ser feito? Nós não temos esse costume. Nós pecamos muito nesse sentido, porque nós gostamos de assumir a nossa responsabilidade e depois pegar o BO, aquilo que está dando ruim, e jogar aos pés do altar. Deus, me ajuda. Mas por que nós não fizemos isso antes? Por que nós não pegamos Deus, chegamos lá no altar dele e dizemos assim: Deus, eu preciso da sua ajuda em uma decisão. Eu preciso que o Senhor me clareie, que o Senhor me dê uma direção para saber se isso mesmo é o que o Senhor quer para a minha vida. Não é o que eu quero para a minha vida, é o que o Senhor quer para a minha vida. Porque se o povo de Israel tivesse chegado e perguntado a Deus: é isso que o Senhor quer para a vida de Israel? Qual era a resposta de Deus? Qual seria a resposta de Deus? Não. José tinha intimidade com Deus, tinha ou não tinha? Tinha, ele escutava. Ele escutava Deus. Os sacerdotes tinham um relacionamento com Deus? Tinham. E o que é que custava, em uma conversa, chegar e dizer: Deus, é esse acordo que o Senhor quer que seja feito? É isso mesmo que o Senhor gostaria? Ou não? Deus iria dizer: não, mate todos os gibeonitas. E qual era a ação nossa, se fôssemos nós que estivéssemos naquele período? Cancelar o contrato. Mas às vezes é muito atrativo para a gente. Imagina chegar uma pessoa dizendo mesmo assim: olha, eu tenho um acordo contigo, eu quero fazer uma sociedade contigo, e tu vai ficar... Imagina mesmo, tá? Imagina mesmo, um negócio que já dá certo, já está dando certo. Uma multinacional, por exemplo, está lá dando certo já. Não vou colocar nomes, né, para poder fazer, né? Coloca lá a multinacional que você sabe que tem dinheiro. O cara chega e faz um convite para você e diz: meu amigo, eu quero só você aqui porque as minhas ações estão rendendo tanto e você vai ter direito a 45% das ações. Ou seja, uma multinacional onde você vai ter o lucro real de 45%. Imagina se essa multinacional ganha, por exemplo, 100 milhões em um mês. Você tem um lucro de 45% de 100 milhões. É pouco? Os olhos, olha, já se abrem. Não, Deus está dirigindo isso para a minha vida. A gente vai dizer logo isso. É certeza. Porque a gente está passando com, possivelmente, talvez nós estejamos numa fase tão ruim
Isso na parte financeira, tá? Isso pode ser em qualquer área. Vivendo um momento financeiro difícil, chega um convite desse. Aí tu vai dizer o quê? Isso é de Deus. Como é de Deus se você não perguntou a Ele? Você está orando, Deus, me ajuda para passar desse momento, me ajuda para passar nesse momento. Mas quando chega o convite, você não pergunta não. E esse é o erro do crente atual. Não é diferente desse erro daqui, do pessoal de lá de Israel. Não é diferente. Esses têm sido os nossos erros. De achar que tudo é vontade de Deus para a nossa vida. E nós não consultamos Ele. Nós não esperamos Ele responder, porque a vida é acelerada, porque a vida precisa ser corrida. Eu tenho essa necessidade, então eu preciso fazer isso o mais rápido possível. Não é bem assim, não. Às vezes Deus está dizendo, olha, estaciona um pouquinho aí, diminui um pouquinho o teu ímpeto, para poder tu começar a raciocinar, para ver se isso que está ligando para você é realmente algo que vai lhe levar, algo que vai contribuir para a sua vida, porque Deus não quer ajudar a gente em uma área da nossa vida não, minha gente. Deus quer nos ajudar num completo, porque Ele não é, como é que diz a palavra? Eu vou dizer segregar, separado. Ele não vai ajudar, Ele não quer nos ajudar numa área separada, não. Deus é o Deus de completude. Então Ele não vai nos ajudar em uma área só, não. A gente, às vezes, que fica pedindo a Deus uma área da nossa vida. Ajuda nessa área, ajuda nessa área. A gente esquece das outras. Deus não esquece, não. Ele sabe de tudo. Se Ele nos ajudasse por completo, nós não seríamos nada. E aí os gibeonitas deram essa maquiada na conversa, né? Nesse momento de diálogo com o povo de Israel, e levaram ele na conversa mesmo. O povo de Israel vai e faz um juramento em nome de Deus. Cuidado nas alianças. Aliança com julgo desigual vai dar ruim. Aliança, sociedade com pessoas que não olham para a mesma visão que você, vai dar ruim. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai precisar cumprir a sociedade que você fez. Deus quebra aliança? Deus quebra aliança? Nunca. Até o nosso casamento, existem algumas nuances para que a gente possa se separar. Por quê? Porque a escolha na aliança foi uma escolha que possivelmente não era a escolha correta. Mas depois que se aliançou, sociedade feita, o jugo colocado, agora é até que a morte se separe, ou em alguns pontos que a própria Bíblia respalda. Vocês compreendem como é complicado? Se nós não consultamos a Deus? Se você está para casar e diz, Deus, você sabe que meu coração, eu estou caída ou caído pelo fulano ou pela fulana. Mas me mostra os B.O. dele. Me mostra as imperfeições, porque os meus olhos não conseguem ver. Porque quem está apaixonado não consegue não, viu? Quem está apaixonado não consegue ver os B.O. não, as partes ruins da outra pessoa não. Aí quando casa, cai. Aí o que é que aparece agora? A pessoa. Aí quer fazer o que depois? Separa. É complicado. Porque a aliança não se quebra. Então, os gibeonitas, depois que eles fizeram esse acordo com Israel, Israel entendeu o que é que era, o povo todo ficou arretado. Como é que vocês fizeram isso? O povo estava dizendo, vocês, homens e mulheres de Deus aí na liderança, e não escutaram Deus para poder fazer esse acordo, não?
Como é que vocês fizeram isso? E a gente não vai poder matar eles, não é? Não, porque a gente jurou em nome do Senhor. Não pode. Dentro da Bíblia, se você for acompanhando, você vai ver a trajetória do povo de Gibeão. Não é Gideão não, viu? O nome de Jesus. É Gibeão. Gideão é um homem. Gibeão é um povo. Aí você vai ver a trajetória. Agora vai lá em 2 Samuel. Vou abrir aqui para a gente ler. 2 Samuel 21. Segundo Samuel 21, a partir do versículo 1. Pega um aí, lê esse primeiro versículo aí do capítulo 21. Lê aí em voz alta. Quem? Eles mataram quem? Quem foi que matou? Saul. Saul era quem? Rei de Israel. Gente, a gente está falando de Josué. Para chegar em Samuel, existem ainda os juízes que vão ser. Para chegar em Saul sendo o primeiro rei, tem toda uma trajetória. Quem sofreu a consequência foi no reinado de Davi. Saul já tinha passado. O que foi que Saul fez com os gibeonitas? Matou. Ele matou alguns gibeonitas. Não foram todos, não. Se eu não estou enganado, 7. Ou foram 7 ou foram 5. Deus deu uma fome grande para Israel. Ah, Deus, eu sou o teu povo. Depois porque a gente gosta de derrotar, né? O tal do crente, às vezes, gosta de arrotar. Eu sou teu povo, o Senhor não pode me fazer passar necessidade. A tua aliança está como? O que foi que tu prometesse na tua aliança? Está sendo cumprido? Porque aqui foi escassez. Foi ou não foi escassez? Foi, porque foi fome. 3 anos, minha gente. Uma fome severa. E aí Davi fez o quê? Consultou a Deus. Ele consultou aquele que sabe de tudo. Porque Davi não tinha lembrança desse negócio. Davi nem sabia que tinha sido feito um acordo. Vamos lembrar dos nossos acordos. Espírito Santo, em nome de Jesus, traz lembrança dos nossos acordos, das nossas promessas. Porque a gente faz promessa. E o que a gente lançou como palavra em nome de Deus está no ar. Só que a gente esquece. Deus não esquece, não. Tem uma memória tão fresquinha, nosso Pai. E Ele é tão maravilhoso que Ele coloca o Espírito Santo para refrescar a nossa memória. Aí Ele pega. Deus, meu Senhor, o que é que está acontecendo? Porque nós somos um povo próspero. Olha o povo de Israel, né? Aí Deus diz, olha, Saul matou um povo que lá no período que vocês estavam entrando pela terra que foi prometida aos seus antepassados, Saul, esse rei, matou o povo lá que naquele momento lá, naquele período, foi jurado, foi feito um acordo, foi feita uma aliança que iriam proteger e não iriam matar ninguém. E aí o que é que ocorreu? Ele vai lá nos gibeonitas. Chega nos gibeonitas e diz, sabemos, Deus me falou com
Cuidado nesse negócio que Deus me falou, né? A gente precisa ter tanto cuidado nisso, né? Mas Davi sabia quem ele era. Deus mostrou que estamos sofrendo porque mataram alguns de vocês. Lembra que alguns viviam ainda por sangue, né? Vida por vida, olho por olho, dente por dente. Aí ele diz: entrega o sangue de vocês, que no caso seria matar alguns, para poder o perdão existir. E aí voltava tudo a ter paz em Israel. E foi feito dessa forma. Depois você lê, você é crente, você lê, em nome de Jesus. Você lê o capítulo 9 de Josué e você lê o capítulo 21 para fazer essa ligação de 2 Samuel. E aí você vai perceber que quando ocorre essa entrega, tudo cessa. Sabe por quê? Porque ele voltou a saber a aliança que tinha feito. Ele voltou a entender o que era o valor da aliança. Então é por isso que nós precisamos ser muito ligados quando nós iremos fazer uma promessa. Fez promessa? Cumpra. Prometeu? Cumpra. Porque o que foi falado está no ar. A gente não consegue mais recolher as palavras que saem da nossa boca. Pergunta? Se você consegue? Não conseguimos mais recolher as palavras que saem dos nossos lábios. Se você disse sim, vá. Se você disse não, segure. Se você chegou para a pessoa e disse, vou contigo a... Presta atenção. Nós iremos até a eternidade. O meu amor por você é até a eternidade. É nada. É não. O meu amor para a eternidade é com Cristo Jesus. A pessoa que vive comigo, Deus coloca lá que até que a morte separe. Agora nós iremos viver se todos estiverem olhando para a mesma direção, com o mesmo Salvador, iremos viver juntos na eternidade. Cuidado no que você fala. Cuidado nas juras de amor. Cuidado nas promessas. Porque prometeu, a aliança está sendo feita e vai ser cumprida. Se existiu as partes boas da aliança, existe também as partes ruins que estão fora da aliança se nós não cumprirmos ela. O povo de Israel viveu períodos e períodos longos de fartura. Mas quando deixou de cumprir a aliança, eles literalmente foram a quase pão de ló. Às vezes a gente não sabe porque nós estamos vivendo de tal maneira. Ah, porque Cristo apagou tudo. Ele não apagou, ele apagou os nossos pecados na cruz. As alianças são responsabilidades nossas. Deus não veio para apagar aliança nenhuma. Ele veio com Cristo Jesus para afirmar a aliança no sangue dele. Vocês lembram quando a gente lê na ceia? A nova aliança no meu sangue. Ele não veio apagar alianças. Ele não veio para dar sentido à aliança. A aliança que foi feita, ela está feita. Eu costumo dizer que quando a gente está falando aqui de casais, não observou, antes do casamento, agora vai chupar a uva até o caroço. Eu falo isso daí mesmo, e o pessoal aqui sabe ou não sabe? Sabe. Tem alguns que já pegaram a uva sem caroço. Mas tem alguns que tem um carocinho aqui, pela misericórdia. Chega, faz careta assim, a uva azeda depois. Mas sabe por quê? Não fez o filtro antes.
antes de começar a fazer a aliança, não fez o filtro. Isso é só para o casamento, pastor? Negativo. Isso é para qualquer relacionamento. O que você for fazer no seu trabalho, o que você for fazer na sua vida, se for para fazer aliança com pessoas, o que é que nós precisamos fazer primeiro de tudo? Esperar ele dizer. Pode ser muito, como é? Esqueci a palavra, meu Deus do céu. Muito, encher os nossos olhos, atrativo. Tem professor aqui, menino. Pode ser mais muito atrativo. Mas consulte a Deus. Consulte a Deus. Porque se ele não for consultado, depois não queira colocar o problema da aliança no colo de papai. Porque ele vai dizer o quê? Você fez essa aliança. Não fui eu. Eu estou aqui só para ser o selo. Você fez. E você fez em meu nome. Agora você vai ter que cumprir. Palavras hoje estão sendo jogadas no lixo. Então ou não estão? Ser humano acredita mais na palavra de outro homem. É muito difícil, não é não? Mas se soubesse o quanto é valioso o poder da palavra, a gente não falaria tanta besteira. A gente não falaria tanta besteira, principalmente quando estivesse fazendo acordos. Eu disse a Deus que eu iria estar aqui para poder ajudar nessa igreja. Eu não fiz o juramento à pastora Érica. Vocês compreendem qual é a diferença? Quando eu fui entrar em acordo com a pastora Érica sobre a fundação da igreja, sabe o que é que eu fiz? Eu consultei a Deus. Eu cheguei a Deus e disse mesmo assim: meu pai, está acontecendo dessa forma. Eu não sabia nem, eu não vou dizer que eu chamei de pai, porque eu não chamava ele de pai, né? Não sabia nem que ele era desse jeito. Mas eu, na minha forma de expressão, daquele jeito que vocês sabem, que nem todo mundo vai dizer, ô reverendo, senhor, não sei o que, não. Vocês sabem que eu não oro dessa forma já. Eu só cheguei e disse, pai, o senhor está vendo os atrativos, né? O senhor está vendo que, eu disse mesmo assim, tem um batismo para acontecer com a minha vida, lá tem tal coisa que foi apresentado como projeto, mas o senhor é que me dirige. Eu falei isso e fiz 24 horas de jejum. Nossa! O senhor fez 24 horas de jejum? Fiz. Sim. Para mim existia essa necessidade, não sei se é para você. E eu não fui atrás de tempo para dizer, vai me responder em qual tempo, Deus? Porque às vezes a gente fica naquela ansiedade, né? Tem resposta? Deus não está falando comigo. Deus não está falando comigo. Deus, eu estou fazendo 40 dias de jejum, viu? Para o senhor falar comigo. Ele quer falar com você no dia 41. Ou ele queria falar com você no dia 35, se você tivesse feito jejum no dia 34. Aí o que é que aconteceu comigo? Eu estava no finalzinho do jejum, já estava meio cambaleando, né, relacionado, porque 24 horas eu nunca tinha feito isso. Eu entro dentro do, vocês até já sabem, alguns aqui, entro dentro da padaria, e um cara que eu nunca vi, uma pessoa que eu nunca enxerguei, que depois eu nunca vi de novo, eu só sei que o cara chegou na porta da padaria e disse mesmo assim, se for por questão de batismo, está todo mundo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá aquela tremedeira. Dá aquela tremedeira. Aí eu, meu Deus, o Senhor falou comigo. É porque a gente fica cheio da gente, fica ou não fica? Fica.
Aí para mim, né? Poxa, sobre o batismo está respondido, né? Meu que assim, assustado, mas está respondido, né? Quando eu deitei para dormir, ele, tome sonho. Tome sonho sobre os projetos todinho. No outro dia Érica, pode ter certeza que eu vou estar junto com vocês. Mas quem falou comigo foi quem? Deus. Porque eu consultei. Não adianta essa igreja ficar cheia e as pessoas não consultarem Deus para poder chegar. Estava até conversando com o Adna agora aqui atrás. Que nem tinha nem a ver com o que iria ser ministrado. Eu tenho certeza onde eu estou. Se você não tem certeza, faça a prova de Deus. Porque quando você bota a certeza do Espírito dentro de você, tudo vai fluir em relação a Deus. E não tem nada que vá desmotivar você mais não. Porque pergunta se eu consigo ficar desmotivado. Não fico. Eu posso ficar entristecido, eu posso ficar chateado, eu posso ficar com raiva, todos esses sentimentos. Mas desmotivado, não fico. Fico desmotivado? Com os negócios daqui? Fico. Fico triste, não fico? Fico triste, não fico? Fico. Mas desmotivado? Só se Deus falar comigo e dizer para fechar. Só se Deus dizer para mim é para parar. Se Ele não disser, estou aqui, ó. Numa alegria só no Espírito. Sabe por quê? Porque é Ele o dono de tudo. Se Ele é o dono de tudo e se Ele é o dono da minha vida, então Ele sabe a direção que eu devo seguir. Se você não tem escutado Deus, comece a ouvi-lo. Comece a analisar suas alianças. Comece a analisar tudo que Ele colocou na sua frente, ó. Como a professora disse, né? Por mais atrativo que seja. Porque foi apresentado um projeto. Eu vinha de um grupo de dança. Não sabia o que era o beabá do Evangelho. Mas, graças a Ele, pela confirmação dEle, hoje eu estou aqui com vocês. Na posição que Ele me chamou. Também lá atrás. Tudo por direção dEle. Então, quer fazer a vontade de Deus? Consulte-o. Quer fazer acordos? Consulte Deus. Ele é o mais interessado a saber, de afirmar o que é bom para a sua vida. Agora, se Deus falou, não vai começar a criar a bolinha na cabeça, colocar coisinha. Não, eu acho que Deus falou. Acho não, crente. Não tem isso de achar não. Deus falou é certeza, não é achismo. O achismo é seu. Aí quando eu saio para fazer qualquer coisa, além do que Ele me falou, eu começo a sofrer. Por quê? Eu pedi direção, Deus me confirmou, eu confirmei a direção dEle com o que era para ser feito, e de repente eu começo a colocar situações dentro da direção dEle? Tem não. Quem vai sofrer somos nós. Aí depois vai clamar a Deus. Deus, eu... E Deus lá escutando, dizendo, olha para a tua aliança. Olha para os teus acordos. Olha para o que tem cumprido. Às vezes é muito fácil a gente sair e colocar culpas e culpas e culpas. Quando eu falo de qualquer tipo de acordo, tá, gente? A gente, porque às vezes é isso, né? A gente corta uma sociedade, no cortar da sociedade, aparece um bocado de coisa ruim. Mas já existia coisa ruim. Eu aqui não estava talvez tão ligado para poder ajudar a sanar as coisas ruins que estavam dentro do meio da sociedade. Os gibeonitas, eles tiveram só a manutenção da vida deles. Mas eles viveram escravo do povo de Israel. Eles preferiram viver escravo do que morrer. Para eles foi vantajoso. Não foi não? Foi. Eles lançaram um engano
o povo que não consultou Deus comeu esse engano, mas no final de tudo, quem levou o peso foi Israel. Porque além de se preocupar com as 12 tribos, tinha mais um povo para poder cuidar. E se alguém atacasse Gibeão, Israel precisava estar lá para defender. Eles só defendiam a tribo deles. De repente entrou outro povo para poder ser defendido. Então, mais uma vez, até para a gente encerrar, cuidado nas alianças. Não ache que é feita de qualquer jeito. Não ache que palavras não têm o poder de selar uma aliança. Tem poder de selar uma aliança. E se você fez aliança, você fez promessa, cumpra. Seja homem e mulher de Deus mesmo, porque quando a gente é homem e mulher de Deus, a gente cumpre. Homem e mulher de Deus cumpre as promessas que foram feitas. E não adianta querer acordo. A gente pode buscar todas as justificativas do mundo, mas nós cumprimos. Nós devemos cumprir. Então, cuidado nas promessas. Cuidado nas promessas. Tenha sempre cuidado nas promessas. Amém, povo santo? Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Amém, então. Vamos ficar de pé?